Em primeiro lugar, é importante saber que uma redação tem 3 partes bem definidas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O problema é que muitos não sabem o que cada uma dessas partes exige e acabam misturando tudo. Bem, a primeira parte da dissertação é a introdução. É nela que você vai apresentar o tema e o seu posicionamento sobre ele ao leitor, de forma a compartilhar tanto a questão que será tratada ao longo do texto inteiro, quanto os direcionamentos que serão dados ao assunto. É como se a introdução fosse um pequeno resumo do que será tratado na sua redação. Por isso, se você souber iniciar bem um texto, já fará uma grande diferença. Em primeiro lugar, você apresentará sua tese. A tese é um posicionamento crítico, em que expomos nossa opinião sobre um assunto, mas de forma impessoal, usando de preferência a terceira pessoa do singular. Sem usar eu acho, na minha opinião, use sabe-se, é importante saber que e outras formas. Além da sua tese, sua introdução deve ter no mínimo 2 ideias secundárias que confirmarão seu posicionamento e que nortearão o resto da sua redação. É como se você apresentasse respostas às perguntas sobre o tema que vai escrever e o que pensa a respeito dele. Em outras palavras, ao elaborar uma boa introdução, podemos encontrar a tese da dissertação e a contextualização. A introdução representa o primeiro parágrafo da sua redação. Em segundo lugar, há o desenvolvimento. Ele deve ter pelo menos 2 parágrafos. O que chamamos usualmente de desenvolvimento dissertativo é a parte da redação cuja função é desdobrar a tese que foi apresentada lá na introdução. Seu desenvolvimento deve ter pelo menos 2 parágrafos, pois você precisa desenvolver cada argumento apresentado lá na introdução em um parágrafo específico. É nessa parte que construímos a argumentação, isto é, em que apresentamos a explicação, a justificativa de nossa tese e que também já devem ter sido apresentadas superficialmente lá na introdução. Afinal, não podemos desenvolver um assunto que não tenha sido introduzido. Bem, durante o desenvolvimento, sua preocupação deve ser a de fornecer respostas a perguntas como: por que eu me posicionei dessa maneira? Quais são as evidências, as provas de que eu disponho para dizer que estou certa? Bem, você pode escolher várias formas de desenvolvimento para comprovar sua tese e convencer seu leitor. Pode ser por prós e contras, ou seja, mostrar as vantagens e desvantagens de determinado assunto. Pode usar a enumeração de ideias, pode indicar as causas e consequências. Também pode focar em um desenvolvimento temporal, que indique o antes e o hoje. Ou seja, você tem muitas opções para desenvolver sua redação. O importante é que escolha aquela que melhor se adeque ao tema apresentado pela banca examinadora. Neste caso, leia bem o enunciado da prova, para saber o que está sendo pedido para você. As técnicas de argumentação são muitas, e isso será tratado em outro vídeo. A terceira parte da sua redação é a conclusão, que normalmente utiliza um único parágrafo. Ainda que ela venha no final, construímos toda a nossa redação para chegar até ela, pois é necessário amarrar bem as ideias introduzidas e desenvolvidas. A conclusão serve para confirmar a hipótese lançada como ponto de vista lá na introdução, a sua tese. Uma conclusão bem feita ganha uma banca examinadora. Por isso, não subestime esta parte. Há pessoas que introduzem bem um texto, desenvolvem um assunto, mas não conseguem concluir de modo satisfatório, o que pode pôr tudo a perder. A conclusão, portanto, tem por função apresentar soluções realistas para os aspectos problemáticos relativos ao que foi abordado. Para você perceber o quanto uma boa conclusão é importante, basta ver os critérios de correção das redações nos editais dos concursos vestibulares e do Enem. No Enem,
Dos 1.000 pontos válidos, só a conclusão vale 200 pontos. E a banca examinadora pede que o candidato apresente propostas de intervenção social em relação aos problemas detectados a partir do tema. Ou seja, o candidato deve indicar não só como o governo deve resolver o problema, mas também como a sociedade pode contribuir por meio de ações sociais. Agora que você já sabe como estruturar uma redação dissertativa, nada de introduzir um assunto, desenvolver outro e concluir aquilo que nem foi abordado. Em uma redação de 30 linhas, faça 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Não se esqueça de que geralmente as dissertações são eliminatórias em concursos, vestibulares e no Enem. Por isso, procure estruturar bem seus textos, escrever cada vez melhor, aperfeiçoar-se, pois sempre há o que melhorar em nossos textos. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Hoje você aprendeu a estruturar um texto, em introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora você vai ter de aprender a estruturar cada um dos parágrafos. Você viu que eu falei que nós temos que fazer 4 parágrafos. E cada parágrafo ele tem uma estrutura e o corretor quer ver isso bem feito na sua redação. Depois que você aprendeu a estruturar a redação nessas 3 partes e souber estruturar bem cada parágrafo, você vai aprender a planejar uma redação nota 1000 para você passar realmente no concurso, no Enem, no vestibular. Fica aqui comigo que vai ser muito bom.